Olá pessoal, eu sou o professor Henrique novamente. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de eletromecânica, da manutenção eletromecânica, na verdade. A gente vai falar um pouco hoje sobre os tipos de manutenção. Quem já trabalhou em alguma indústria, alguma fábrica, ou até mesmo quem não trabalhou, mas tem uma lembrança um conhecimento sobre a respeito da manutenção preventiva, a respeito da manutenção corretiva. Tipo, preventiva já diz, né? Você age para prevenir. A corretiva você age para corrigir. Então, mesmo vocês ainda não tendo trabalhado na área, o conceito das duas é bem simples. Tem outras, na verdade, tem outros tipos de manutenção, mas a gente vai ver ainda. Mas assim, as duas mais citadas, mais faladas e as que mais são atuadas é a corretiva e a preventiva. Preventiva para prevenir uma falha, para garantir a confiabilidade do equipamento, para garantir a produtividade do equipamento. Então, a preventiva é para isso. A corretiva já age após a quebra. Então, quebrou, corrigiu. Quebrou, consertou. Remete ao início da manutenção, lá na mecanização, né? Onde teve aqueles relógios gigantes e tal, que só existia a manutenção corretiva na época. Quebrou, consertou. Quebrou, consertou. Então, a corretiva é isso. Você age quando quebra. Deixa operar. Quando quebrar, você age em cima da falha. A manutenção corretiva é isso. Mas hoje em dia as empresas não olham isso. As empresas elas olham muito para a manutenção preventiva. E isso já mudou bastante com outro tipo de manutenção que surgiu, que foi a manutenção preditiva, que é para garantir que os equipamentos também não quebrem, é para garantir que uma possível falha. E depois a manutenção detectiva, que também já surgiu um novo conceito, que ela já consegue ter uma manutenção visual. Na Vale é assim, a manutenção detectiva ela é visual, eles conseguem verificar aquela falha naquele momento ali, eles conseguem enxergar. Então o inspetor vai lá, ele consegue verificar na sua inspeção, ele consegue detectar na verdade uma possível falha que pode gerar uma quebra futuramente. Então existem os tipos de manutenção preventiva e a manutenção corretiva, que são as duas mais conceituadas. E ainda também tem outros tipos de manutenção também, que é a preditiva e a detectiva. Então a gente vai falar sobre cada uma. Falando um pouco sobre a manutenção corretiva, a sistemática da manutenção corretiva se caracteriza pelo ciclo quebra-conserta. Como eu já falei para vocês, aquela antiga atuação do povo da Europa naqueles relógios gigantes, quebrou, consertou. Ela é dividida por dois tipos, a programada e a não programada. O que é a corretiva programada? Você pensa, corretiva, mas como assim? Corretiva quebra e como é que programa? Entendeu? Eu vou só ler um pouco e eu vou explicar para vocês. A programada é aquela em que a falha apresentada pelo equipamento não faz com que ele sofra uma parada obrigatória, nem apresente prejuízos importantes no rendimento da máquina. São os casos de fissuras em carcaças de motores ou pequenas folgas em determinados componentes da máquina. Nesse caso, um conserto pode ser efetuado no momento em que o equipamento apresentar uma parada por falta de produção ou por não funcionamento em determinado turno ou período. Eu não sei se algum aluno já trabalhou em Carajás, se tem conhecimento sobre os equipamentos da usina. Um exemplo bem claro da corretiva programada em um certo período, uma certa data, acho que foi 2015, em dezembro de 2015 ou dezembro de 2014, apareceu uma trinca uma trinca grande no britador primário, na britagem primária. É só um britador, o minério cai, não sei se vocês já conhecem, aquelas pedras de minério que são chamadas de matacos. Caíram vários matacos no britador e acabou que o britador travou um pouco e trincou. Então essa trinca que apareceu no britador, ela tipo assim, chamou a atenção do povo, né? Uma trinca enorme no britador primário, como assim? O que eles fizeram? Trincou, mas não quebrou. Trincou, mas não quebrou. Teve o problema ali, mas o problema não parou a produção. O que eles fizeram? Então daqui uma semana
o pessoal da engenharia foi lá, fizeram análise, identificaram que ele conseguiria rodar mais um tempo. Então, para não parar a produção naquele momento, eles falaram: então daqui uma semana a gente vai se preparar e daqui uma semana a gente vai e atua numa troca da carcaça do britador primário. E foi feito. Fizeram um planejamento rápido, às pressas, não foi fácil, mas fizeram um planejamento rápido e acabou que com uma semana eles já estavam prontos para entrar na troca da carcaça do britador primário. Então essa se configura como uma corretiva programada, porque quebrou o equipamento, ele trincou na verdade, ele poderia causar um problema futuro? Sim, mas eles entraram com a ação com uma semana depois para fazer tipo uma manutenção preventiva, mas não era preventiva porque já estava quebrado. Então eles agiram numa corretiva programada. Então essa corretiva programada, se a gente pode dar um exemplo no britador primário, se tivesse presencial, ia desenhar para vocês, ia fazer, mostrar para vocês como era que funcionava o processo, mas já dá para entender que a carcaça do britador ela trincou e se parou, ele não parou automaticamente, ele continuou produzindo, mas a operação detectou que ele estava trincado e tinha que trocar para não causar uma possível quebra mais na frente e causar danos maiores. Então essa corretiva programada aconteceu, foi substituída a carcaça do britador e ele voltou a operar normalmente. Ok? Então isso se configura uma manutenção corretiva programada. E a não programada? A não programada é quando quebra e já era. Foi o caso que aconteceu com eu não sei se vocês conhecem, mas o tripé da bretagem secundária é uma correia só, onde todos os minérios das entradas, onde os caminhão basculantes jogam esses minérios, eles jogam, eles são quebrados por lá mesmo e eles chegam no meio da usina na bretagem secundária. Então o tripé da bretagem secundária teve uma época que quebrou o tambor e o tripé parou. E era praticamente o tripé da bretagem secundária, ele era o coração da usina. Praticamente se ele parou, então parou toda a usina para baixo. Parou o peneiramento, parou o pátio, parou os silos, o trem não carregou mais minério para São Luís. Então esse foi um desespero total. Foi uma manutenção corretiva não programada. Por quê? Porque quebrou, ninguém esperava. Já tinham identificado, a inspeção já tinha identificado alguns problemas, mas não sabia que seria tão rápido a quebra. Não deu nem para agir antes. E a quebra aconteceu e acabou que gerou um desconforto porque impactou a produção, impactou a venda, foi tudo rápido, o pessoal tipo assim, não se prepararam de forma segura, então foi aquele alvoroço todo e acabou gerando essa corretiva não programada e estressou o sistema praticamente, mas conseguiram substituir o tambor do triplo, ele voltou a operar depois de uns 5 dias, então imagina, 5 dias de produção que não estava mapeado para Vale, isso é um impacto terrível na produção do minério de ferro. Mas essa corretiva não programada é isso, é o tipo de falha mais comumente mais conhecido e se caracteriza pela falha completa do equipamento, pela quebra ou falha de um componente que impede seu funcionamento total ou parcial. Então, diferente do britador primário, que só trincou, mas continuou funcionando, como se nada tivesse acontecido, mas tinha que ser trocado, o tripé da britagem secundária, ele foi uma corretiva não programada porque ele realmente parou a produção da usina. Então essa parada inesperada aí gerou desconforto, gerou impacto na produção, custo alto. É por isso que a manutenção corretiva, independente do tipo que acontecer, né, o momento que acontecer, é a forma mais cara de manutenção, porque é tudo imprevisível. Você não, eu vou gastar tanto com isso, porque vai que quebrou um componente, que esse componente precisa vir lá da Europa, lá da Ásia, então frete aéreo, frete aéreo é bicho caro, então frete aéreo ninguém planejou, ninguém se planejou para verificar que componente era esse, se tinha no Brasil, então foi tudo, pegou todo mundo de surpresa e acabou que ela estressa o sistema na verdade, então é por isso que ela é a mais cara da manutenção. O tipo de manutenção mais cara que existe é a manutenção corretiva não programada, porque você não está preparado para o que vai acontecer ali. O que eu vou precisar para corrigir essa falha? Você não está preparado. Então, por esse motivo, ela se torna mais cara. E as empresas, não, praticamente elas odeiam, mas elas têm suas equipes corretivas que é para atuar, porque querendo ou não, passa despercebido alguma falha na manutenção, no sistema, acaba que passa despercebido pela manutenção preventiva e acaba gerando uma falha,
quebra. É por isso que as empresas elas têm sua equipe de corretiva 24 horas. Na Vale tem os 3 turnos, né? 0 às 6, 6 às 15 e 15 às 0, porque ela tem que ter pessoas lá para quando acontecer um problema, essas pessoas agirem em cima para corrigir. Então, as empresas adotaram essas equipes de manutenção 24 horas, que é para garantir que a sua produção continue. Entendeu? Se tiver um impacto ali, é rápido, a manutenção corretiva age em cima, corrige e coloca o equipamento para funcionar, para produzir. Então, a manutenção corretiva, ela é isso. A equipe corretiva ela serve para atuar em cima desse problema. A manutenção preditiva. A manutenção preditiva se baseia na prevenção de defeitos que possam originar a parada ou baixo rendimento dos equipamentos em operação. É feita basicamente levando-se em consideração estudos estatísticos e estado do equipamento, local de instalação. Desculpa, eu falei manutenção preditiva, não é manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva ela leva em consideração estudos estatísticos, estado do equipamento, local de instalação, dados fornecidos pelo fabricante. Então, o que é essa manutenção preventiva? A manutenção preventiva como eu já falei, as equipes elas agem em cima do problema. O problema elas não agem em cima do problema, elas agem em cima do equipamento para o problema não acontecer. Então vamos supor, um tambor precisa ser lubrificado, porque se ele não for lubrificado, não passar uma graxa nele, ele vai acabar ressecando e vai acabar quebrando. Entendeu? Então os lubrificadores estão ali para garantir as rotas de lubrificação, que essas rotas de lubrificação elas servem para garantir o funcionamento do tambor, porque se quebrar um tambor, a correia, o tambor que roda a correia, ele quebrar, a correia vai parar e o minério não tem por onde passar. É um exemplo que eu estou dando da Vale, né? Rolo, as empresas que trocam rolos. Então as empresas que trocam esses rolos, os rolos têm que ser trocados, eles têm a vida útil, eles têm o tempo de hora trabalhada. São 300 horas, então já tem que trocar depois das 300. Por quê? Porque eles vão quebrar, entendeu? Porque o fabricante diz que é só 300 horas de funcionalidade. Então, a manutenção preventiva ela age em cima disso. Dados estatísticos, o estado do equipamento. Então, os dados estatísticos são esses. A cada 300 horas o rolo vai quebrar. Então, tem que substituir a cada 300 horas. O tambor tem que ser lubrificado semanalmente, a cada 7 dias. Então tem que ser lubrificado a cada 7 dias, porque senão ele vai ressecar e vai quebrar, o rolamento. Então esses são os dados estatísticos, estudos estatísticos. Estado do equipamento, esse é na inspeção. O inspetor vai lá, ele consegue enxergar o problema. Tá aqui, o tambor precisa ser lubrificado. Então ele abre uma ordem de serviço lá, uma ordem de manutenção dizendo, equipamento tal precisa ser lubrificado e é tantas bombas de graxa tal. Então o inspetor verifica o estado do equipamento e diz que precisa fazer tal serviço, passa para a equipe de manutenção preventiva. A equipe de manutenção preventiva vai até o campo e lá eles executam a atividade para garantir que o equipamento não quebre, entendeu? Então a questão do estado do equipamento é isso. Local de instalação. O local de instalação é um dos principais fatores a serem considerados quanto à utilização dessa metodologia de manutenção, vistas as condições externas de sua funcionalidade. Então, o local de instalação, vamos supor, o equipamento está lá na planta tal. Ok, está lá na planta tal. Então, daqui para lá vai ter o quê? O que a gente tem que levar? O que a gente tem que fazer? Então, tudo é mapeado. A temperatura do local de instalação, os contaminantes, a poeira, a umidade. Então, tudo tem que ser verificado naquele local. Não é simplesmente dizer, eu preciso substituir um parafuso. Beleza, mas para tu substituir esse parafuso, vai precisar de um andaime, entendeu? O local tá limpo, tem muita poeira, vai precisar de EPI. Quais EPIs que vão precisar? Vai precisar de máscara por conta da poeira, entendeu? Então, até o local de instalação ele leva em consideração na manutenção preventiva. E os dados fornecidos pelo fabricante, condições ótimas de funcionamento, ponto e periodicidade de lubrificação. Então o fabricante diz, a cada 7 dias tem que lubrificar, porque esse rolamento ele pode quebrar se ele ficar ressecado, entendeu? Então o fabricante diz isso, então tem que seguir as normas também do fabricante. Então a manutenção preventiva ela leva em consideração estudos estatísticos, estado do equipamento, local de instalação e dados do fabricante. Okay? Então a manutenção preventiva ela age para garantir a confiabilidade, para garantir que os equipamentos eles estejam em perfeita condição, para garantir que eles produzam. Então a manutenção preventiva ela age antes de ocorrer a falha. Então
Enquanto a corretiva age para consertar, a preventiva age para não quebrar, beleza? Agora sim, a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é o tipo de manutenção que é realizada levando-se em consideração as modificações encontradas na condição e no desempenho do equipamento, cujo acompanhamento no tempo obedece a parâmetros de aceitabilidade previamente estabelecidos. A manutenção preventiva está ligada ao conceito de predição da ocorrência de um fato ou falha do equipamento, ou seja, esse tipo de sistemática de manutenção privilegia a maximização da disponibilidade do equipamento, à medida que não promove a intervenção, visto que o monitoramento e as medidas são efetuadas com o equipamento em operação. A manutenção preditiva. O que a equipe de preditiva faz? Você tem um tambor e esse tambor tem um rolamento, ok? E o tambor gira ali para garantir que a correia ela faça o seu retorno. Então, o que a preditiva faz? Ela vai fazer um ensaio de ultrassom para verificar se dentro do tambor tem a quantidade exata de líquido lubrificante, ou é óleo, ou é graxa. Por quê? Porque se não houver a quantidade de líquido lubrificante lá dentro do tambor, o rolamento ele pode vir a ressecar e parar. E quebrar e o equipamento pode parar. Então, a equipe de preditiva, elas têm os seus equipamentozinhos, parece aqueles equipamentos de fazer ultrassom em mulher, né? Eles pegam um aparelhozinho, eles colocam os plugzinhos lá e começam. Aí eles começam a fazer a leitura e começam a mostrar no aparelhozinho deles aqui. Eles seguram na mão o aparelho, conecta os cabos aqui e tal, e começa a passar todos os dados que eles precisam para ter realmente a certeza que o equipamento está com baixo volume de óleo ou está com alto volume de óleo, de líquido lubrificante, alguma coisa do tipo. Então, quando eles conectam, eles conseguem identificar, a equipe da preditiva, para vocês verem como é que é a tecnologia. A equipe da preditiva ela consegue identificar se realmente aquele tambor ali ele está com baixo nível de lubrificante ou está com alto nível de lubrificante ou está padrão. Se tiver baixo, ela vai lá e abre uma nota de manutenção, uma ordem de serviço que diz repor o nível de óleo do tambor de tal local, que é para a equipe de manutenção ir lá e repor o nível de óleo. Entendeu? Ela ainda dá um prazo de 3 dias, porque ela sabe que daqui 3 dias, se não repor, vai secar, o equipamento vai quebrar e vai causar um impacto na produção. Então a equipe de preditiva ela é fundamental nesses ensaios de ultrassom. Ela atua com ensaio de ultrassom para verificar a funcionalidade, para verificar se realmente aquele equipamento está numa condição perfeita. Então a equipe de preditiva ela verifica isso antes. Se tiver com algum problema, ela já passa adiante. Vai ter que substituir o óleo todinho do tambor, vai ter que repor, drena um pouquinho lá porque está muito acima e vai dar problema então tem que estar no padrão, tem que estar no nível, beleza? E ela ainda dá as orientações devidas, que tem que ser a cada 3 dias, e ainda cria uma rota de reposição de óleo, de líquido lubrificante, por aí vai. Então essa é a atuação da manutenção preditiva. A manutenção detectiva são geralmente dispositivos ou sistemas integrados de proteção que detectam automaticamente falhas imperceptíveis ao operar e ao operador e ao mantenedor. A principal diferença entre esse tipo de sistema e o sistema de manutenção preditiva é que o nível de permissão de atuação automatizado deve ser elevado, permitindo ao usuário leituras constantes em seu tempo real à situação do sistema. Ou seja, enquanto que a manutenção preditiva, os dados são colhidos e analisados após o acontecimento, a manutenção detectiva são lidas em tempo real, apresentando o comportamento do sistema no momento em que ele ocorre, possibilitando corrigir o problema assim que ele é detectado. A manutenção detectiva na Vale hoje é feita de forma visual, só que a forma visual não é a melhor forma de fazer. Por quê? Porque às vezes passa desapercebida ao olho de um inspetor, entendeu? A manutenção detectiva, eles estavam querendo comprar uns equipamentos, eu não sei se já compraram, eles estavam querendo comprar uns equipamentos, eu já trabalhei na Vale, é por isso que eu estou falando isso.
eles queriam comprar uns equipamentos para verificar se realmente eles conseguiriam verificar a correia, o tempo dela, se ela tinha alguma rasura. Então esse equipamento ele ia ficar em cima da correia, e quando a correia passasse ele já ia ler ela todinha, se tivesse algum problema ele ia identificar. Então ali é verificar em tempo real. Uma empresa que atua de forma contundente com essa manutenção detectiva é a Komatsu. Ela tem um programa chamado Contracts, uma coisa assim. Eu não lembro o nome direito. Como é que eles fazem nessa manutenção detectiva? Esse programa ele monitora todos os caminhões Komatsu via satélite. Então, como é que eles fazem? Eles conseguem controlar esses caminhões em tempo real. Então, foi uma criação deles, só que ainda não entrou em vigor. Por quê? Porque eles querem realmente testar se o programa ele funciona de forma eficiente, se ele realmente tem efetividade na atuação. Então, a Komatsu tem esse programa que ela consegue monitorar todos os seus caminhões, seus equipamentos de grande porte em tempo real. E o que acontece? Quando elas veem que ele está com algum problema, automaticamente esse caminhão, via satélite, ele consegue mandar um sinal para o satélite, e o satélite consegue mandar lá para o Japão. Então a Komatsu ela tem esse programa, é incrível como a tecnologia está sendo utilizada, mas ela tem esse programa, e esse programa ele vai entrar em vigor. Isso vai deixar a Komatsu lá em cima, entendeu? Porque hoje é uma grande concorrente da Sotrec, mas esse programa vai vir para ajudar no processo produtivo desses equipamentos. Então, para quem eles vender, eles sabem que podem contar com essa manutenção detectiva, o cliente deles vai ficar maravilhado, e isso só gera lucro, na verdade, né, para a empresa, porque quanto mais ela tiver melhoria para os processos produtivos, para garantir a produtividade da empresa, mais a empresa contratante ela vai querer a empresa lá naquele local, porque tá me dando solução para meus problemas. A gente já não tem mais quebra nesses caminhões. Por quê? Porque eles tiveram a criatividade e criaram um programa que detecta que o equipamento vai quebrar antes dele quebrar, e a gente consegue atuar em cima. Então, maravilhoso esse programa da Komatsu. Eu fiquei assim maravilhado e quero ver na prática como é que vai funcionar. Eu trabalhei lá, e quando falaram disso, mostraram uns vídeos, né, sobre isso, e eles falaram que, assim, eles mostraram como que funciona a sala de controle lá no Japão, as equipes trabalhando 24 horas só para monitorar esses equipamentos. É uma coisa de outro mundo, mas eu quero ver na prática realmente funcionando, porque o projeto é perfeito, perfeito. E essa é a manutenção detectiva, é a manutenção que você consegue verificar durante a operação do equipamento. Essa é a manutenção detectiva. Detectiva visual ele não é muito garantido, porque a visão do ser humano ele não consegue verificar a velocidade daqueles equipamentos, não consegue enxergar, identificar as falhas. Então não é confiável a manutenção detectiva visual, mas a manutenção detectiva com equipamentos de alta tecnologia, ela sim garante a confiabilidade do equipamento. Engenharia de manutenção. Ainda nesses conceitos entra a engenharia de manutenção, né? A engenharia de manutenção é o ramo da engenharia vocacionada para a aplicação dos seus conceitos, a otimização de recursos, dos processos e dos orçamentos, de modo a alcançar uma melhor manutenibilidade, confiabilidade e disponibilidade do equipamento. A manutenção consequentemente a engenharia de manutenção ganharam uma importância crescente devido ao aumento de número de equipamentos, aparelhos, sistemas, máquinas e infraestruturas que tem vindo a ocorrer constantemente desde a Revolução Industrial. A engenharia de manutenção ela não tinha muito esse espaço na manutenção. O que eles fizeram? Vamos aí garantir redução de custo, otimização de recursos, confiabilidade. Vamos lá, vamos tentar ganhar com isso, e vamos colocar engenharia de manutenção no circuito. O que é essa engenharia de manutenção? São equipes de engenheiros que atuam para a melhoria contínua do processo.
Otimizar recurso. Como é que a gente pode otimizar recurso? A engenharia de manutenção vê que lá na localidade A precisa substituir um tambor com um caminhão. Lá na localidade B tem que substituir uma peça que só pega também com caminhão. O que eles fazem isso? Quanto tempo leva lá? Quanto tempo leva ali? Então ali leva 4 horas, ali leva mais 3. Beleza, então vamos otimizar esses recursos de uma forma que todos consigam usar. Qual os empecilhos dali não utilizar primeiro? O que aquele lá pode utilizar primeiro? Então é tudo analisado, tudo verificado, a fim de que essa melhoria do processo, essa otimização dos recursos, essa disponibilidade de equipamento, elas aconteçam de uma forma eficiente e que tragam ganho para as empresas, gere ganho para as empresas. Então, as empresas elas buscam isso, elas buscam ganhos. Querendo ou não, a empresa ela foi feita para lucrar. Então, a empresa ela quer sempre ganhar. Ela nunca vai querer perder. Eu posso utilizar. Por que eu estou utilizando 2 equipamentos, sendo que eu poderia utilizar só um e ser otimizado ali? As 2 equipes utilizar. De manhã uma utiliza, à tarde a outra utiliza. Por que não pode ser assim? Então tudo é analisado. Quando as empresas começam a reduzir pessoas, equipamentos, começa a cortar lanche, tudo é analisado. Por quê? Porque elas vão em cima do efetivo, quantas pessoas tem, isso aqui está gerando lucro para a empresa. Acaba que às vezes a pessoa que já era acostumada com aquela vida boa, de ter tudo ali na hora que tinha, na hora que precisava tinha, então acaba que a engenharia da manutenção ela vem dar um baque aí, quebra os maus costumes do cidadão. Mas a engenharia de manutenção ela é para isso, ela vem para otimizar os processos, os recursos, os processos. E isso é para ter um fim. O fim é gerar lucro para a empresa, garantir a produtividade, garantir a melhoria contínua do processo. Então, a atuação da engenharia da manutenção é essa: garantir que todo o processo seja executado, seja cumprido, mas que seja otimizado os custos, que seja otimizado os recursos, que seja otimizado tudo aquilo que ela possa, ela possa ter um ganho em cima. A engenharia da manutenção ela tá para isso, porque os engenheiros eles fazem análises dos processos de execução mecânica, elétrica, civil também, ela faz o processo de tudo, junto com analistas. Então ela serve para isso. A engenharia da manutenção ela veio para otimizar tudo em prol da melhoria contínua e dos ganhos da empresa. Essa má gestão dos processos de manutenção resulta em desperdício de... se essa gestão não atuar de forma contundente, o que ela pode gerar? Desperdício de insumos e matéria-prima, refugo do produto, consumo exagerado de peças de reposição nas manutenções corretivas, excesso de horas trabalhadas em sistema de emergência, perda da produtividade, perda da qualidade do produto, comprometimento da segurança dos colaboradores, excesso de ocorrências diretas e consequentes, gastos excessivos com contas de infraestrutura e derivados do consumo exagerado de água e eletricidade. Então a engenharia da manutenção ela veio para otimizar os recursos, ela veio para controlar a gestão de custos, ela veio para melhorar os processos. E é isso aí. Eu vou mandar o arquivo para vocês e na próxima aula a gente volta com mais um pouco dos assuntos de manutenção eletromecânica. Obrigado.